Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e esse aqui é só um dos 18 mapas que eu fiz para revisar e resumir toda a Química Básica, que é o começo da Química Geral 1. Se você quiser ver a aula completa com todos esses mapas, mais aulas complementares aprofundando cada um dos pontos desse mapinha conceitual que a gente vai fazer, aulas de exercícios, todos esses links estão na descrição. E tem também o link mais atualizado se você for um professor ou for um estudante e quiser baixar esse mapa para você imprimir e estudar na sua casa de forma gratuita. Beleza? Todos os links na descrição. Vamos para o mapa? Então, primeiro mapa, História da Química. Então aqui tem as aulas 2 e 3 que eu me baseei para ver se essa história da química rapidamente aqui, né, pra gente no nosso primeiro mapa aqui. Então a gente tem um mapa da história da química. Na aula eu comento diversos tópicos aprofundados sobre as regiões do mundo, mas o importante é você não levar isso como uma progressão linear da química, da ciência da química, né? Que a química é uma ciência natural, experimental, exata, né? Não ver isso como um progresso linear, tem idas e vindas aí. O que é importante para a gente nos vestibulares aí? Né? Entender as idades, né? Idade da pedra, do bronze, do ferro, antiguidade clássica. Aí aqui tem a divisão antes de Cristo, depois de Cristo, antes da Era Comum, depois da Era Comum. Idade Média, Idade Moderna, depois Idade Contemporânea, que a gente tá. E aí tem essas linhas aqui, pessoal. O que é essas linhas laranjas? Que quer dizer que nesse período aqui, da Idade da Pedra até a Antiguidade Clássica, o que é importante a gente saber para os vestibulares? Os primeiros usos da matéria e os primeiros procedimentos. Então, nesse período aqui foi desenvolvido cerâmicas, tintas, vidros, sabão. Então, a Idade do Bronze tinha química ali. Nas Américas, no Oriente Médio, na Europa, na Ásia, no continente africano. Como que era essa química? Era uma química das necessidades do cotidiano. O químico nessa época, ele fazia, descobria, chegava, pô, imagina a Taputi, né, que é a primeira mulher química aí que tem no registro da história, desenvolvendo um perfume nesse período aqui histórico aqui que tem 10, 20, 30 mil anos aqui, né, se eu vou considerar desde a Idade da Pedra. Então, esse período aqui, imagina todo o conhecimento para desenvolver um perfume. Então, era assim que era no começo o desenvolvimento da química, com uma parte mais prática voltada para as necessidades do cotidiano. Então, metais nas armas, né? Tanto que dá o nome do período, Idade do Bronze, Idade do Ferro, tudo bem? Idade da Pedra, porque as armas eram feitas, né? O material era pedra, bronze, né? Que é uma liga metálica, ferro, que já tem outra resistência. Então, nesse período, primeiros usos e procedimentos da matéria. Agora, nesse período aqui que vai da Antiguidade Clássica até a Idade Moderna, que é a linha vermelha, a gente já tem mais o que sendo abordado aí pelos filósofos da ciência, por esses pesquisadores de necessidades práticas, né, pelos filósofos, pelos químicos aqui já na Idade Moderna, noções de átomos, noções do mundo e noções de elementos. Aqui a gente tem basicamente duas visões aí que você tem que conhecer de forma resumida. A ideia de 5 elementos, né? Aristóteles e outros filósofos ali próximo dele, versus o atomismo filosófico, a ideia de que a natureza era constituída de partículas indestrutíveis, os átomos. Só para mostrar como que não tem esse avanço linear que está sempre melhorando, sempre indo para frente, sempre uma coisa linear, aqui, né, onde está a bolinha, essa noção, discussão de átomos e elementos em toda a barra vermelha. Aqui perto de 600 a.C., tem o atomismo filosófico, do Demócrito, que está mais próximo das noções que a gente tem hoje de matéria, e tem essa ideia de 5 elementos de Aristóteles. Apesar da ideia da matéria ser constituída dessas partículas indestrutíveis por Demócrito tá mais correta e poder explicar melhor a natureza, a ideia de 5 elementos, fogo, terra, água, ar, e o quinto elemento, que é o éter, com formas geométricas, né, as formas aristotélicas, ganha, e essa ideia de 5 elementos prevalece aí por 1000 anos, de 600 a.C. até 400 aqui depois de Cristo, 1000 anos, tudo bem? Prevalece essa ideia de 5 elementos, mesmo ela não explicando tanto. Depois começa a ter aqui
em paralelo, então veja que tem em paralelo esses usos, essas descobertas químicas com usos da matéria de forma prática, essas reflexões sobre a natureza, sobre como ela era constituída, e essa explicação de tentar trazer de como a natureza era constituída para esses experimentos e partes práticas, que começa com uma alquimia e uns experimentos aqui tentando ter uma explicação da natureza, e aqui começa a ter o quê? De 600, né, antes de Cristo até aqui em 1500, Idade Moderna ainda. Então, substâncias, equipamentos, transmutação de metais. Então, nessa alquimia tinha a tentativa de transmutar metais, pegar metais menos nobres e obter metais mais nobres. Então, pegar ferro e obter ouro, obter prata, que são metais mais nobres. Então, essa tentativa de transmutar metais ocorreu nesse período através de explicações alquímicas que misturavam essa ciência do cotidiano com prática, né, do cotidiano, com religião. Então a alquimia misturava ciência e religião e fé ali em alguma coisa e tentava fazer essas coisas, né, transmutar elementos, chegar no elixir da vida eterna. Teve a iatroquímica, que foi ali do Paracelso, que foi aqui em nome branco, né? A gente viu o Taputi, o Aristóteles e o Demócrito. Aqui um nome importante na alquimia, que está aqui em amarelo, foi o Paracelso, que usava essa alquimia para tentar buscar práticas de melhora da saúde, né? Tinha umas coisas muito esquisitas nessa época, mas o importante aqui para a gente nessa época no Oriente Médio, desenvolveram diversos equipamentos que a gente usa hoje na química, que a gente vai ver na parte de separação de misturas, descobriram diversas substâncias e tentaram fazer essa transmutação de metais, que não foi bem sucedida, que não é possível, e teve essa iatroquímica do Paracelso para tentar melhorar a saúde das pessoas, né, através de práticas aí alquímicas. Beleza, e aqui na Idade Moderna, né, a gente vê aqui pelas imagens, né, então material de bronze, espadas de ferro, antiguidade clássica da Grécia aqui, trazendo essa questão dos filósofos gregos, do Aristóteles, do Demócrito, tentando refletir. A gente vê aqui uma imagem para traduzir o que foi a Idade Média e a química na Idade Média com a alquimia. Aqui a gente tem a síntese do fósforo. Aqui um alquímico sintetizou o elemento fósforo que dá um brilho, né? Ele tem uma propriedade luminescente, ele brilha, por isso que tem esse quadro aqui famoso. A síntese do fósforo foi um exemplo de descoberta de substância. E aqui na Idade Moderna a gente já tem práticas mais o quê? Mais próximas da ciência do que a gente tem hoje, com procedimentos bem definidos, comparação de resultados, replicabilidade. Então eu fiz uma coisa aqui, cheguei num resultado, você na sua casa tem que tentar fazer e chegar na mesma coisa. Então procedimentos, então eu faço A, B e C, chego em D. Você na sua casa faz A, B e C, tem que chegar em D também. Então já começa a ter práticas mais modernas aqui nesse período. Esses questionamentos, né, do que vinha fazendo a alquimia, misturando fé com esses experimentos, esses primeiros questionamentos foram feitos por Boyle e começa a cair de vez a alquimia com as leis ponderais de Lavoisier, Proust e a explicação da natureza, não mais pelos 5 elementos aqui que explicou o mundo por 1000 anos, mas a explicação agora com o atomismo científico de Dalton, que utilizou essas leis ponderais, essas leis com massa, né, de Lavoisier e Proust. E aí aqui começa a química moderna. Então aqui foi uma revisão rápida de história da química para a gente ir para os tópicos que a gente vai ver agora na sequência.